Olá, seja bem-vindo à primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim. Nós sabemos que o mundo tem enfrentado momentos difíceis como antes nunca visto. E a Igreja de Cristo tem se preparado, tem buscado ferramentas para cumprir a sua missão nesse tempo tão importante para levar o amor e a paz às pessoas. E a nossa igreja não estaria fora desse engajamento, dessa força de unirmos as nossas capacidades e unirmos as nossas possibilidades para que a gente pudesse levar o Evangelho a toda criatura. Então, por isso nós decidimos que os nossos cultos serão não presenciais, mas que eles continuarão acontecendo. E por isso, aos domingos, você tem um compromisso conosco de nos acompanhar online. Mas eu preciso passar para você algumas orientações importantíssimas. Em primeiro lugar, você precisa se preparar para esse culto. Prepare-se para esse culto. Não chegue em casa e coloque o culto acontecendo no seu celular ou na TV e vai fazer outra coisa. Não, se prepara, se organiza, né? Fique com sua Bíblia, pegue sua caneta, você vai ter mais condição de anotar o sermão para você estudar depois. Então se prepare-se para o culto, porque aí você não vai se perder, não vai desviar a sua atenção. A outra coisa que você precisa fazer é que você precisa sair da passividade. O que eu quero dizer com isso? Você não vai assistir o culto, você vai cultuar conosco. Então, se for pedido para orar, ore. Se for pedido para cantar, cante. Se for pedido para ler a Bíblia, leia a Bíblia também. É importante você participar para que esse culto aconteça da melhor forma possível, que essa experiência seja viva também aí na sua casa. E por último, compartilhe. Assim que acabar o culto, pegue o link do culto, compartilhe com as pessoas na sua rede social, compartilhe essa esperança às pessoas, porque o mundo precisa de boas notícias. Quando você for compartilhar, você coloque lá a hashtag Viralize a Esperança e a hashtag PBC. Viralize a Esperança e PBC. E compartilhe os cultos na sua rede social, aonde você puder fazer. Lembre-se sempre, vamos celebrar juntos, porque Jesus é a nossa esperança. Bom dia, irmãos, que prazer estarmos juntos para adorarmos ao Senhor nesta manhã. Seja muito bem-vindo você, meu irmão, nosso amigo, que está aí da sua casa participando conosco, que possamos adorar ao Senhor e que a nossa adoração seja agradável a Ele nesta manhã. Louvado seja o Senhor que nos concede a alegria de estarmos aqui, podendo glorificar o Teu nome. Eu queria ler com você um texto bíblico. Está em Salmos 57. Diz assim: Compadeça-te de mim, ó Deus, compadeça-te de mim, pois em Ti se refugia minha alma, à sombra das Suas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu quero orar também por todos aqueles que estão aniversariando nesta semana, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que você possa ser protegido e guardado pelo Senhor em todos os dias. Vamos, do jeitinho que vocês estão, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos, o nosso coração ao Senhor, o nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã pelo teu cuidado, te louvamos por quem tu és. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de servirmos ao Senhor, de termos a tua presença em todo o tempo. Nós nos refugiamos mesmo debaixo das tuas asas, ó Deus. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis, nós queremos dizer que nós cremos no Senhor, que nós sabemos que o Senhor cuida de nós e que nada fugiu ao teu controle, ó Deus. Nós temos a inteira convicção disso. Por isso te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus de poder, um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Muito obrigado, ó Deus.
Queremos pedir por cada irmão, cada amigo que celebra o Senhor junto conosco nesta manhã, que o Senhor venha visitar a cada casa, levando a Deus o conforto, levando a alegria, levando a Deus esperança e renovando a fé. Nós queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão aniversariando, pedindo que o Senhor conceda vida, saúde e muitas alegrias. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Receba o nosso culto, a nossa adoração, e nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos iniciar então o nosso momento de adoração neste momento com as nossas canções. E a primeira canção desta manhã, Teu Nome Exaltarei, um convite para que todos exaltem o nome do Senhor. Você aí no seu lar, eu te convido a verdadeiramente adorar o nome de Jesus. Abra sua boca, abra o seu coração para celebrar o Senhor com alegria nesta manhã. Exaltarei, ao mundo anunciarei.
cantar ainda o hino de número 375, Vivo Feliz, pois sou de Jesus. Mas antes eu gostaria de ler com você o texto do Salmo 146, verso 1 e 2. Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos cantar então alegremente? Canta minha alma, canta ao Senhor. Renda ao Senhor então a glória devida ao nome dele neste momento. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Bom dia, amados irmãos. Como é bom celebrar e adorar o nosso Deus. E podemos continuar celebrando e adorando o nosso Deus também com os nossos dízimos e ofertas. Estamos passando por momentos difíceis, todos nós, mas nós podemos sim continuar adorando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como podemos fazer isso nesse tempo, onde não podemos estar aqui reunidos no templo? Você pode acessar o aplicativo da igreja no ícone doações e ali fazer a transferência e depósito, colocando seus dados para poder fazer os seus dízimos e ofertas. E também acessando o site da igreja, você pode clicar ali no ícone de ofertas e dízimos, fazendo também sua contribuição. Ou, se você preferir, pode também fazer um depósito ou transferência bancária para esse número da conta que está aparecendo aí no seu monitor, no nosso Banco Sicoob, ok? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que Ele continue derramando a graça dEle sobre o seu lar. Vamos agora estar participando do momento de intercessão com o nosso pastor Hugo. Queridos, temos passado por um momento bem complicado e difícil. Nós temos várias realidades acontecendo ao mesmo tempo,
Ao mesmo tempo em que a gente se preocupa com a nossa saúde, a gente também se preocupa com a economia, com o trabalho, com aquilo que pode se desdobrar a partir de todo esse momento que temos vivido. A gente, quando passa por momentos assim, a gente se lembra das palavras de Jesus que diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas esse texto ele não termina nessa parte. Ele vai dizer para a gente não ter desânimo, para que a gente pudesse se animar, porque Ele venceu o mundo. Nós temos a certeza de que Ele já venceu todas essas questões e vai nos ajudar a vencer todas essas questões. E para isso, nós queremos nos colocar diante dEle, orando, intercedendo, colocando diante do Senhor tudo aquilo que estamos vivendo juntos, como cidade, como estado, como país, como nação, como seres humanos, nesse tempo tão desafiador. E eu quero pedir para que você possa separar esse tempo. Talvez você esteja aqui comigo participando, mas talvez porque você está em casa, se distraiu um pouquinho, e aí está fazendo uma outra coisa. Eu queria que você desse uma paradinha agora, para que a gente pudesse orar, para que a gente pudesse interceder e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vou te pedir uma gentileza, para que você se ajoelhe, coloque de joelho diante do Senhor. Eu também vou me colocar aqui de joelho e vamos orar ao Senhor. E vamos interceder, vamos colocar diante dEle toda a nossa vida. Querido e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, colocando diante do Senhor a nossa vida, diante do Senhor a nossa existência e a nossa realidade tão frágil, ó Deus, diante de um vírus que só é possível ver através do microscópio, ó Pai. A nossa fragilidade se encontra não só nessa perspectiva, mas na perspectiva emocional, na perspectiva espiritual, material, porque tudo isso parece que nesse instante se encontra e a gente se vê pequeno diante das nossas lutas, a gente se vê pequeno diante daquilo que a gente tem sentido, a gente se vê pequeno, ó Deus, diante das perspectivas econômicas, do trabalho, do sustento, da condição, ó Deus, de manter a nossa casa. Pai, por favor, nós colocamos tudo isso diante do Senhor, reconhecendo que nós não temos o controle e domínio de nada, mas o Senhor continua tendo o controle de tudo, e o Senhor continuará tendo o controle de tudo, ó Deus. Por isso, Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor conduza a nossa história, para que o Senhor conduza o nosso tempo, para que o Senhor conduza, ó Deus, as nossas decisões, as nossas escolhas, para que haja, ó Deus, no coração, ó Deus, ainda a esperança de que temos em breve um dia em que estaremos reunidos juntos, celebrando ao Senhor, como família, como irmãos, como adoradores diante do Senhor, ó Pai. Mas que nesse tempo o Senhor renove as esperanças, para que o Senhor traga de volta a alegria, a paz, a certeza, a convicção, para que no nosso coração tenha, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco e que nós não estamos sozinhos, Pai. Por favor, oriente, ó Deus, a vida e as decisões dos nossos governantes, ó Deus, dê clareza e sabedoria. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, em cada hospital, em cada circunstância no qual estão ali cuidando da cidade, vendo, ó Deus, toda a questão de enfermagem, da limpeza, de tudo, ó Deus. Colocamos diante do Senhor a vida desses profissionais, ó Pai. Assim também como todos aqueles que ainda precisam sair de casa para o seu trabalho. Cuide, guarde, ó Deus, e conduza os passos de cada um. Que a gente tenha a nossa parte, a nossa consciência de fazermos aquilo que é nosso e também confiarmos naquilo que o Senhor está fazendo por nós. Por isso nós te pedimos, ó Deus, colocando tudo isso diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude como igreja também, ó Deus, a caminhar, a continuar, ó Deus, abençoa a vida de cada irmão, para que os recursos cheguem, para que a gente também possa continuar o trabalho, ajudar as pessoas, para que tudo, ó Deus, possa continuar acontecendo, ó Pai. Por isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bom dia a todos, que bom que você está conosco nesta manhã, que bom que você está aqui para participar junto conosco desse momento de celebração. Nós aqui, você aí, mas a igreja continua reunida, a igreja não fechou, na verdade a igreja já agora só está espalhada, mais espalhada por toda esta cidade e também em outros lugares. E eu quero então trazer uma palavra de Deus ao seu coração também nesta manhã, mas antes de trazer essa palavra, eu quero compartilhar 4 coisinhas rápidas, 4 informações importantes que você e eu precisamos observar com relação à nossa igreja. A primeira delas é que nós continuamos todos os dias aquele momento de oração às 19 horas. Então quero
pedir que você e na sua família, todos os dias, reúna a sua família, ore ao Senhor. Nós precisamos continuar orando pelo mundo todo, por esta questão tão difícil que nós atravessamos, orar pelas pessoas que estão infectadas, orar pelos nossos governantes, orar pelos profissionais da saúde que estão, de fato, enfrentando de frente esta pandemia, e orar por aqueles que precisam trabalhar. Enfim, reúna a sua família todos os dias, às 19 horas, então, e tem esse momento de oração. Em alguns dias eu estou tendo, através das redes sociais, também um encontro pastoral de oração com muitas pessoas, e quando eu enviar o convite, você pode participar. É um prazer ter você nesse momento participando também. A outra informação sobre as redes sociais, nós falamos domingo passado, e volto a frisar da importância de você seguir a igreja, a primeira igreja batista, nas redes sociais, porque são através dessas redes que nós damos as comunicações, que nós transmitimos também a nossa celebração, outros vídeos também. Então é importante que você nos acompanhe, você siga, você se inscreva, tá bom? Isso é importante para a sua vida, porque é ali que você vai ter todas as informações, uma vez que nós não conseguimos dar as informações pessoalmente. Outra informação, o pastor Celso já falou aqui hoje sobre a forma de você entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Nós fizemos um ajuste financeiro forte no nosso orçamento, porque nós entendemos que o momento que nós vivemos é um momento delicado e nós precisamos fazer isso. Então nós fizemos alguns cortes, fizemos alguns ajustes, desaceleramos um pouquinho a reforma aqui na igreja, e fizemos isso porque entendemos que é importante fazer isso. Mas é importante também que você, como eu também, que continuemos sendo fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Então você faça isso, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Nós precisamos continuar com a dinâmica da igreja, com os projetos da igreja. Nós não paramos com as nossas ações missionárias, não paramos nada, paramos algumas coisas importantes, mas que eram aqui de reforma e outras coisas, mas ações missionárias nós não paramos e não queremos parar. Mas aí precisamos então da fidelidade de cada um de nós nos seus dízimos e ofertas. E o último assunto que eu quero falar com você nesta manhã é que domingo que vem, é dia 12, é o domingo da Páscoa, e nós queremos então realizar a ceia do Senhor. E eu quero que você realize na sua casa. Nós vamos realizar aqui, você aí da sua casa, eu vou ministrar a ceia daqui. Então eu peço que nessa semana você providencie aí o pão, providencie aí o suco de uva. Pode ser o suco que você tiver de uva, pode ser até aquele mesmo saquinho, você mistura aí e faça o suco de uva. E eu vou ministrar aqui, você então aí da sua casa, e tenho certeza que vai ser bênção do Senhor para toda a nossa vida. E você então reúna a sua família com seus filhos, você que não é membro da igreja, mas queira participar desse momento também, vai ser um prazer ter você também nesse momento da ceia do Senhor. Dito esses recados, então, eu quero então trazer a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Abra sua Bíblia então em Juízes capítulo 7, do verso 1 ao verso 15. Eu vou ministrar essa palavra agora pela manhã, à noite também estarei continuando a mesma palavra, sobre as marcas que caracterizam os vencedores. Juízes capítulo 7, a partir do verso 1. E a palavra de Deus então nos diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separem os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão:
levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando um sonho ao seu amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Louvado seja Deus com esta palavra. Quero falar, como eu disse, as marcas que caracterizam os vencedores. E o que é uma marca? Marca é aquilo que procura evidenciar um produto. E as empresas investem milhões em suas marcas. A marca de um produto, para você ter uma ideia, ela é tão importante que em alguns produtos ela deixou de ser apenas uma marca e passou a ser o produto em si. Ela se tornou o produto. Tanto é que ao invés de nós pedirmos o produto, muitas vezes nós pedimos pela sua marca. E em nós também é assim. Marca é aquilo que nos caracteriza, é aquilo que nos distingue. A marca mostra aquilo que nós somos, é aquilo que nós demonstramos, é aquilo que as pessoas veem em nós. Só que essas marcas, elas nem sempre nascem conosco, e também elas não são alcançadas de uma hora para outra, mas na verdade elas vão sendo adquiridas ao longo da nossa vida. Isso porque as mudanças em nós, elas não são apenas pontuais, mas elas devem ser gradativas. E elas precisam ser construídas ao longo da nossa vida, porque são elas que vão nos caracterizar. Elas caracterizam a nossa espiritualidade, elas caracterizam a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo. Aqui nesse texto que nós lemos de Juízes, nós vemos então as marcas que caracterizavam Gideão e todo o seu exército. E essas marcas também que devem nos caracterizar se nós queremos ter vitória na nossa vida. Gideão, ele tinha pela frente um grande desafio, que era vencer os midianitas. E a primeira coisa que ele fez então, foi convocar o povo para uma batalha. E 32 mil homens então se apresentaram para aquela batalha. Mas havia um problema. E o problema era que era gente demais. E Deus então não queria correr o risco de que eles se vangloriassem, achando que a vitória teria sido estabelecida em função da sua força. Porque aos olhos do Senhor, aquele não poderia ser o número de soldados que participariam daquela batalha, pois eram muitos e também eles não estavam preparados, eles não estavam qualificados. E nesta questão de preparo, nesta questão de qualificação, há 2 textos na Bíblia que falam exatamente sobre esse assunto. E os 2 textos foram escritos por Paulo, primeiro em 1 Coríntios, capítulo 9, quando ele diz assim: mas esmurro meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser encontrado desqualificado. E outro texto foi que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 2, procura apresentar-te a Deus aprovado. Uma das maiores necessidades, na verdade, que nós temos hoje, são de pessoas aprovadas, pessoas qualificadas por Deus, para fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. Ali nesse momento com Gideão, Deus então começa a fazer uma seleção das pessoas, daquelas que são qualificadas, uma seleção para ver quem estava qualificado, para ver quem estava preparado. E esses valentes ali de Gideão, eles precisavam ter algumas marcas indispensáveis, e são essas marcas também que cada um de nós precisa ter, se queremos ter vitória. E a primeira marca que esse texto nos apresenta, que esse texto nos ensina, marca que caracteriza um vencedor, é a total dependência de Deus, é reconhecer que a solução está nas mãos de Deus. Olha só o que dizem os versos 1 e 2, de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos.
a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. A vitória vem, não é por causa da nossa capacidade, não é por causa da nossa inteligência, não é por causa da nossa condição, mas a vitória vem por causa da dependência de Deus. Algumas vezes, e eu acredito que isso acontece com você também, nós vivemos um paradoxo entre aquilo que nós cremos intelectualmente e aquilo que nós fazemos na prática, ou cremos na prática. Porque nós sabemos que fé, como diz Hebreus, é a certeza daquilo que nós esperamos. Mas na prática, às vezes, não acontece desta forma. Porque às vezes nós imaginamos que cremos, que confiamos, que somos fiéis ao Senhor. Mas de repente o Senhor mostra alguma coisa, alguma área na nossa vida que nós não cremos tanto assim, não confiamos tanto assim, ou não somos fiéis tanto assim. E Deus então sabe aquilo que vai no nosso coração, no meu e no seu coração, como também sabia aquilo que ia no coração de Gideão. E muitas vezes nós não cremos nas intervenções de Deus. Então Deus mostra como está a nossa fé, e Ele fez isso com Gideão. Deus já havia prometido a vitória a Gideão, lá em Juízes 6, no verso 16, diz assim, Deus falando: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão aqui tinha 32 mil soldados, contra um exército dos midianitas, junto com amalequitas ali, de 135 mil soldados. Isso já era um teste de fé tremendo, porque era um soldado para cada 5 soldados. Mas então Deus olha para aquela multidão ali e diz: sabe, Gideão, tem gente demais com você, eu vou diminuir, senão daqui a pouco vocês vão achar que são bons demais, e não vão entender que fui eu que fiz essa vitória. Agora você pode imaginar o que se passou naquele momento no coração de Gideão. Ele já achava que era pouco o seu exército, e agora Deus manda diminuir. Porque nós, pensando como pastor ou como líder, a gente sempre quer mais pessoas para nos ajudar, para estar junto ali. Só que a vitória para Deus não é o número que interessa, Ele vence de qualquer jeito. E ali então 22 mil soldados deveriam voltar, não era nem para ficar ali na montanha, na retaguarda, porque Deus queria ensinar a Gideão, ensinar a mim, a você, que a vitória vem não é por causa dos números, mas é por causa de Deus, que é todo poderoso. Nós não alcançamos a vitória porque nós temos um bom lugar, ou porque nós temos um bom louvor, ou porque nós temos uma boa palavra, mas nós alcançamos a vitória porque nós temos um Deus todo poderoso, um Deus vitorioso, um Deus que não conhece derrota. Porque o dia em que Ele não andar conosco, todas essas questões, ou tudo isso não vale nada, não tem sentido nenhum. Sobre essa situação que nós estamos vivendo nesse tempo também de pandemia, nós teremos vitória sim, mas não teremos vitória porque nós temos uma boa estrutura, ou porque nós temos pessoas qualificadas, ou porque nós estamos fazendo tudo certinho, a lição de casa certinho. Tudo isso é importante e precisa ser observado, é claro, e Deus usa tudo isso a nosso favor. Mas nós teremos vitória de fato, porque nós temos um Deus todo poderoso, um Deus que não conhece derrota, um Deus que age em nosso favor. E Gideão então precisava aprender isso. Então Deus então vai trabalhar com os números, porque os números para nós é sinônimo de segurança. Por isso Deus então manda diminuir aqueles números. E então Gideão diz: olha, quem tiver medo pode ir embora. E de repente ele olha e vê vários soldados saindo, e ele vê que 22 mil soldados foram embora, ficaram 10 mil soldados. Agora o desafio é muito maior, porque é 1 para 13 soldados inimigos. E eu posso imaginar agora aquilo que estava passando no coração de Gideão, ele dizendo: Senhor, nós somos apenas 10 mil contra 135 mil, o Senhor está ciente disso? E Deus então olha para Gideão e diz: olha, Gideão, ainda tem gente demais. Aí Gideão pode dizer: ai meu Deus, ficaram apenas 300. Agora sinceramente, você entraria numa guerra desse jeito? Agora procura aplicar isso à sua vida pessoal. Nós deparamos com situações complicadas, que parecem intransponíveis, porque naquele momento, muitas vezes nós contamos apenas com a nossa força, com a nossa capacidade, e aí pensamos: Senhor, não dá para ir, eu não tenho condições de ir, como se Deus dependesse do nosso número, ou da nossa capacidade, ou da nossa condição. Deus não se importa com isso. Eu vi uma história, muito tempo atrás, muito interessante, e é verdadeira, de uma menina no Rio de Janeiro, moradora de uma favela. A sua mãe trabalhava como diarista, o seu pai estava preso,
os seus 2 irmãos também estavam presos. E essa menina tinha um sonho de ser médica. Então ela contou esse sonho à sua mãe. Mas a sua mãe, diante da capacidade dela, da condição dela, desdenhou do sonho da menina, da sua filha. E ela, numa visita, contou também ao seu pai. O seu pai também desdenhou. Contou aos seus irmãos, eles também desdenharam desse sonho. Mas ela continuou firme, pediu a Deus. E ela conseguiu dinheiro, fez o vestibular, passou no vestibular na Universidade Federal ali do Rio de Janeiro. E começou a fazer o curso. E o professor então soube da sua história e ajudou ela financeiramente, comprou todos os livros e deu toda a condição de ela terminar aquela faculdade. E essa menina então atravessou muitas barreiras que pareciam intransponíveis, mas ela conseguiu se formar, terminou a faculdade, depois fez a residência no Hospital do Rio de Janeiro, porque para Deus não existe os números, Ele vence de qualquer forma. Às vezes nós olhamos para isso, olhamos para os números, olhamos para os valores, olhamos para a nossa condição, e esquecemos de um Deus que pode todas as coisas. Não são os números, não é a nossa capacidade, não é a nossa condição, é Deus. Então a questão que fica é em quem você está de fato confiando, porque a vitória vem das mãos de Deus e não dos números que nós possuímos. Por isso nós precisamos depender totalmente de Deus. Você precisa depender totalmente de Deus. Gideão precisava aprender isso. Você e eu precisamos aprender, entender isso e colocar isso em prática. Nós teremos vitória não é pela nossa capacidade, mas é pela total dependência de Deus. E essa é a primeira marca daquele que quer vencer. Mas a segunda marca também que caracteriza um vencedor, está aqui no verso 3, é superar o medo dando passo de fé. Olha só o verso 3: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. O medo muitas vezes é gerado por causa de traumas ou de feridas na alma, e a cada vez então que você é colocado numa situação semelhante àquela que te levou a algum trauma, você relembra então daquele fato, então seu cérebro então provoca reações em sua emoção e também em seu corpo, e alguns ficam com calafrios, mal-estar. No processo então de qualificação aqui para a batalha, Deus nos revela aqui que os valentes não podem parar em função do medo, porque o medo, por ser contrário à fé, eles não param na caminhada. O medo é adversário da fé. E como é fácil nós paralisarmos a nossa vida quando nós temos algum enfrentamento. Por isso a instrução de Deus aqui no verso 3, quando diz: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Quem não quer correr o risco pode voltar. Essa era a palavra. O medo tem poder de neutralizar. Por isso os medrosos não podem tomar a dianteira numa batalha, porque vão ter medo de se expor, vão ter medo de ser derrotados, vão ter medo das consequências, vão ter medo de não conseguir. Agora, todos esses sentimentos, de fato, eles podem até existir no coração de quem assume uma frente de batalha, mas eles não podem nos paralisar, porque se nos paralisar, nós seremos presas fáceis, e ainda esse medo vai contaminar o restante do povo. E é por isso que Deus, falando sobre as leis da guerra, as leis da batalha, lá em Deuteronômio capítulo 20, no verso 8, diz assim: alguém está com medo e não tem coragem? Volte para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Nós sempre, quando agimos com medo, nós acabamos não agindo pela fé, pois enquanto o medo nos faz olhar para os obstáculos, a fé nos faz olhar para aquilo que nós esperamos, para as promessas de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 11, no verso 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. A fé é a certeza e a fé é a prova. A fé é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 4, verso 17, diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Isso é fé. E aí o apóstolo Paulo continua falando da fé, usando o exemplo de Abraão, nos versos 18 a 21, e diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou,
e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Louvado seja Deus. Isso é fé. E olha as atitudes de Abraão aqui nesse texto. Contra toda esperança, ele creu, ele esperava, sem enfraquecer na fé, não duvidou, não foi incrédulo em relação às promessas de Deus. Agora presta atenção, grava isso no seu coração, grava isso na sua mente. Toda obra de Deus é feita pela fé. E andar pela fé parece loucura. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, quando ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então andar pela fé é crer no poder de Deus. Andar pela fé às vezes é correr risco, sim. Tem gente que não entende, porque andar pela fé é abrir mão do controle, é correr um risco aparente, porque a nossa segurança, ela precisa estar em Deus. O Senhor precisa ser a nossa segurança. Se não for assim, nós não faremos absolutamente nada. Então quando surge um desafio de fé, o que você mais precisa é do Senhor e nada mais. Agora é fácil falar, na verdade, mas difícil muitas vezes é colocar em prática, porque será preciso dar passos de fé, e muitas vezes vem um medo: será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? E nós tememos então diante dos desafios, mas precisamos dar passos de fé, porque o medo é adversário da fé. O medo nos faz parar no caminho. Foi por isso que Deus então mandou embora aqueles 22 mil, porque aqueles 22 mil homens ali, soldados, iriam atrapalhar o restante a crer. Então quais são os passos de fé que você precisa dar na sua vida? E eu entendo que o primeiro passo que cada um de nós precisa dar neste tempo, nesse momento, é olhar para Deus na certeza de que Deus está no governo de todas as coisas, e Deus usa esse momento para nos fortalecer. Esse momento não é um ponto final, esse momento é uma vírgula, e Deus não desperdiça nada para nos aprimorar. Ele usa esse momento também para nos aprimorar. Então, como eu tenho dito em outras ocasiões, não saia desse momento, desta crise, da mesma forma que você entrou. Dê passo de fé, experimente as coisas sobrenaturais de Deus na sua vida. Não se limite apenas a viver o natural, mas experimente e viva o sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer te dar nesse tempo, mas você precisa, no nome de Jesus, dar passo de fé. E essa é outra marca que caracteriza o vencedor. Mas também a terceira marca desse texto, que caracteriza um vencedor, é obedecer a Deus em qualquer circunstância, mesmo quando você não esteja entendendo. Olha só os versos 4 e 5, diz assim: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Entenda como estava a situação até aquele momento. Tinha 10 mil soldados naquele momento. Já era um grande desafio para Gideão. E Deus então dá outra ordem: olha, Gideão, vai lá à beira da água, e eu vou escolher quem vai com você na batalha. E Gideão foi então e ficou olhando eles beberem água. Alguns então enchendo as mãos e levando até a boca e bebendo aquela água. Outros ajoelhando e colocando a boca ali no rio. E aí o pior é que Deus mandou ficar apenas com os 300. E Gideão então mais uma vez tem que passar por uma aprovação, por um teste. Agora era o teste da obediência, dispensar ou não aqueles 9.700 soldados. E se eu fizer de conta que eu não entendi bem a vontade de Deus, e se eu ficar com esses 9.700 e dispensar os outros 300? Você pode imaginar agora a pressão daqueles líderes sobre Gideão, a pressão dele mesmo que ele sofreu. Essa decisão parecia uma ação suicida. Os soldados que foram embora, certamente eles foram pensando: esse homem é doido, vai ser uma carnificina total. Agora presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Todos nós, na caminhada da fé, nós passamos pelo teste da obediência. Porque andar pela fé não é somente crer nos impossíveis de Deus, mas é se comprometer com esse Deus dos impossíveis, do jeito dele, da maneira dele. Você lembra da história, eu acredito que você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados lá na fornalha de fogo, lá por Nabucodonosor. E há uma parte tão interessante
na vida desses homens, servos de Deus, quando eles foram lançados, eles foram desafiados a abrir mão da adoração a Deus, e eles disseram o seguinte: se o Senhor quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará, mas se o Senhor não quiser livrar, não nos livrará, e mesmo assim, nós não nos curvaremos diante da sua estátua. Isso é um compromisso, e para se comprometer com Deus desse jeito, nós vamos ter muitas vezes que romper com muitas coisas, e até mesmo romper com pessoas, porque algumas coisas e algumas pessoas vão atrapalhar. Gideão então rompeu ali com a sua sensatez, rompeu com pessoas que achavam que ele estava louco, e essa é uma das marcas de um vencedor: obedecer a Deus em qualquer circunstância, mesmo que não esteja entendendo, mesmo que pareça loucura, mesmo que Ele mande ficar apenas com os 300. Muita gente pode sim te chamar de louco, porque nós vivemos num mundo pragmático, um mundo onde tudo é calculado, mas caminhar por fé, meu irmão, minha irmã, é diferente. E quem caminha por fé, pode de fato crer na intervenção de Deus. Quando Deus pediu, por exemplo, a Abraão, para Abraão entregar o seu filho em sacrifício, você acha que Abraão entendeu? Ele compreendeu aquilo? Não, ele não compreendeu, mas ele obedeceu. E você conhece o final da história, que Deus então providenciou um outro sacrifício no lugar do seu filho, porque viu obediência no coração de Abraão. Há muitas pessoas assim que creem em Deus, que creem nos milagres, que creem no sobrenatural de Deus, creem que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, mas às vezes não estão dispostas a obedecer a Deus em tudo, e aí não entendem o porquê não são abençoadas, o porquê as coisas estão dando errados. Agora preste atenção, porque quando nós não obedecemos, toda a nossa luta é em vão, mas quando nós obedecemos, coisas de Deus começarão a acontecer na nossa vida, coisas sobrenaturais, respostas de Deus começam a acontecer em nós. Então qual é o melhor a fazer? Com toda a convicção, o melhor a fazer é obedecer a Deus em tudo, mesmo quando nós não estivermos entendendo. Nós estamos enfrentando nesse tempo o maior, ou talvez um dos maiores problemas da nossa vida, mas também você pode, particularmente, estar passando por uma luta aí na sua vida, na sua casa, mas não saia, meu irmão, minha irmã, desta crise da mesma forma que você entrou. Aliás, ninguém de nós vai sair da mesma forma que entrou, porque se você sair dessa crise da mesma forma que entrou, algo errado está na sua vida. Eu vi nessa semana um vídeo muito interessante do pastor Luiz Hermínio. Ele disse que depois desse tempo nós não voltaremos ao normal, porque não vai ter o normal de antes. E eu creio sim, num mundo diferente depois desse tempo. Eu creio que o Brasil será diferente, eu creio que nosso estado do Espírito Santo será diferente, eu creio que a nossa cidade de Cachoeiro de Itapemirim será diferente, eu creio que a cidade que você está vivendo aí também será diferente, eu creio que a nossa igreja aqui será diferente, eu vou ser diferente, você vai ser diferente, nós precisamos ser diferente. Então aproveita este momento para acertar a sua vida com Deus. Reconheça de fato que a solução está nas mãos de Deus, dependa de Deus em tudo, porque sem Deus nós não conseguimos nada. Dê paz e fé na sua caminhada, olhe para aquilo que Deus quer construir na sua vida e através da sua vida. E por fim também, obedeça a Deus em toda e qualquer situação, mesmo naquelas que você não esteja entendendo. E se agirmos assim, construindo essas marcas em nós, eu tenho certeza que nós sairemos desse momento totalmente transformados pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nós todos, para que de fato nós venhamos aprender coisas importantes, significativas com a palavra de Deus e com este momento que nós estamos vivendo. Que Deus assim o abençoe. Quero convidar você nesta hora para louvar ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção ao Senhor, dizendo que a igreja está adorando ao Senhor em todo o tempo. Vamos louvar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Depois dessa canção que nós louvamos ao Senhor dizendo que a igreja adora o nosso Deus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos então orar ao Senhor, pedindo que a bênção do Senhor continue sobre nós. Ouvimos a mensagem falando das marcas que caracterizam um vencedor, cantamos essa canção e agora eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos onde você está, do jeito que você está, e vamos orar a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esta manhã, pelo privilégio, Deus, de fazer parte do teu povo, da tua igreja, pelo privilégio, ó Deus, de participar dessa celebração nesta manhã.
Obrigado pela tua palavra, que tanto falou o meu coração, certamente é o coração de tantas pessoas que estão participando desta celebração. Obrigado, Deus, pela sua oportunidade de, apesar da distância geográfica, de louvarmos o teu nome, de cantarmos essas canções que exaltam o Senhor. E agora, Deus, com o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, as doces, insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, esteja com as famílias que estão participando à distância desta celebração, no nome poderoso de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe. Nós encerramos essa celebração agora, e quero te convidar também para a noite, 19 horas, nós estaremos novamente aqui juntos, para continuarmos a nossa adoração ao Senhor. Que tenham todos uma tarde abençoada por Deus.